Usar pré-treino traz risco à sua saúde? No vídeo de hoje nós vamos abordar sobre esse tema tão atual, que é o uso de pré-treino e o que é que isso pode acarretar de risco para a sua saúde, independente da sua idade. Antes disso, eu quero que você se inscreva no meu canal, quero que você ative as notificações para que você possa receber notificações quando eu produzir conteúdos como esse e você possa compartilhar todo esse conteúdo, porque vai ajudar muita gente também, assim como está ajudando você. Os famosos pré-treinos estão se tornando cada vez mais frequentes no dia a dia de todo mundo, porque, ainda bem, muita gente está treinando. Então, se a pessoa treina e está ali naquela rotina de trabalho dela, do dia a dia, está cansado, eventualmente, uma boa parte das pessoas acaba fazendo o seu treino no fim do dia, depois que já trabalhou, depois que já está esgotado do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. E aí, quando chega em casa, tem que trocar de roupa, tem que se arrumar e tem que ir para a academia. Chegou a hora do martírio. Muita gente não consegue sair de casa simplesmente porque não tem disposição para fazer. Então, o que é que ficou muito comum? Você vai lá e toma uma substância que seja psicoestimulante para que você possa, a partir daí, ficar ligado, ficar animado, ficar estimulado e a partir daí você consegue fazer o seu treino na melhor qualidade. É importante dizer que essa é uma prática que já é recomendada, ela pode ser e deve ser recomendada para determinadas pessoas, mas nunca de forma regular e nunca, absolutamente nunca, sem uma prescrição e um acompanhamento de quem prescreve. Todo indivíduo que prescreve qualquer coisa, quer seja pré-treino, quer seja creatina, quer seja o whey protein, quer seja o antihipertensivo, quer seja o remédio para colesterol, quer seja o quimioterápico, todo indivíduo que pede para você fazer alguma coisa, ele é responsável pelo acompanhamento daquela prescrição que ele fez. Do momento que ele prescreveu, a monitorização e a avaliação de resultado. Então, nunca uma prescrição de pré-treino ela pode ser feita de forma aleatória. Você recebeu uma vez na vida e ao longo da sua vida inteira aquela mesma quantidade, aquela mesma substância vai ser utilizada o tempo inteiro, porque certamente isso vai te trazer riscos à saúde. Todo pré-treino que for psicoestimulante, todo pré-treino que tiver ativação cardiovascular, e eu não entendo que nenhum pré-treino que se preste para ser pré-treino, para ser uma substância que você vai usar antes, para poder estimular você à atividade física, ele não tenha essas prerrogativas. Ele tem que ser um estimulante psíquico, você tem que ficar mais ligado do ponto de vista mental e você tem que também ter uma ativação cardiovascular, senão ele não anima você e não adianta nada você tomar aquilo dali. Uma das principais substâncias pré-treinos é exatamente a cafeína. A cafeína está na maioria das formulações pré-treino. E a cafeína, como um psicoestimulante, ele tem benefícios, mas ele também traz malefícios. Quantos de vocês que estão aí não são viciados no café? Acha que eventualmente esse é um vício menos perigoso do que eventualmente você ser viciado em nicotina, ou você ser viciado em jogo, ou você ser viciado em qualquer outra coisa. Qualquer dependência é perigosa, porque a nomenclatura dependência já diz que aquilo ali passou de ser saudável e passou a ser uma doença. A dependência é uma doença. Quando você não consegue produzir nada no seu dia a dia porque você não ingeriu café, você já está dependente. Se você não consegue porque fica com dor de cabeça, porque você fica sonolento, porque você fica com seus reflexos pouco aguçados e você acha normal só melhorar depois que você toma 1, 2, até 3 xícaras de café, você já está gerando uma dependência psíquica e química à cafeína. A mesma coisa acontece nos atletas, ou não, nas pessoas comuns que vão treinar e só conseguem treinar com a utilização de cafeína como pré-treino. Lembro aqui, cafeína em excesso aumenta o risco cardiovascular. De todas as medicações e todas as substâncias utilizadas como pré-treino, a cafeína em excesso é aquela que tem mais evidências científicas de trazer risco cardiovascular. A cafeína em excesso vai aumentar a sua pressão arterial, vai fazer com que você fique com seus vasos engurgitados, vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai aumentar o seu consumo calórico, é por isso que é bom como pré-treino, porque você acelera mais, gasta mais calorias, se anima e se estimula mais para fazer atividade física. Mas em compensação você sobrecarrega o seu aparelho cardiovascular. Será que todas as pessoas que vão treinar podem tomar 2 porções de 80 miligramas de cafeína pré-treino? Será que todo mundo vai se beneficiar? Será que não é arriscado? Será que é bom para fulano que tem 30 anos e não tem hipertensão? E é a mesma coisa para Beltrano que tem 60, hipertensão, diabetes, já infartou, tomar 2 cápsulas de cafeína antes do treino? É possível que você esteja cometendo um grande erro e é possível que você esteja se arriscando achando que está fazendo uma coisa benéfica, que é a sua atividade física. Sim,
Usar cafeína pré-treino precisa de monitorização porque aumenta, sim, o risco de doença e sintomas cardiovasculares, inclusive motivando mortes. Só a cafeína é a substância perigosa nas formulações pré-treino? Não. A cafeína é a principal porque é a mais consumida, mas tem diversas substâncias, como o próprio pó de guaraná, como taurina, como diversas outras substâncias que são psicoestimulantes, são utilizadas como pré-treino. Toda vez que você vai usar como pré-treino uma substância proteica, a chance de você ter complicação é muito pequena. Por quê? Porque a ingesta de proteína, sendo sempre bem supervisionada e acompanhada de uma boa hidratação, em geral não traz problema. Mas as substâncias psicoestimulantes, a depender de quem vai usar, a depender da quantidade que vai usar e a depender em que momento você vai utilizar, pode ser um precipitante para um evento cardiovascular e não é apenas a cafeína. Agora imagine você viciado, dependente, só consegue treinar se juntar 2, 3 substâncias psicoestimulantes. A chance que você tem de se dar mal é muito grande. Não apenas porque você está ingerindo substâncias em si, mas porque você vai estimular o seu aparelho cardiovascular, uma frequência cardíaca mais acelerada. Você vai chegar no limite, né? Durante o treino, o educador físico ele mede a quantidade de frequência cardíaca que você pode chegar com segurança. Isso vai ser altamente modulado se você ter ingerido 1, 2, 3 substâncias psicoestimulantes ou cardiovasculares estimulantes antes do treino. Então, é importante que você saiba quem é você, quais as doenças que você tem, quais são os seus limites de treino e o quanto que você pode ingerir de substâncias cardiovasculares, que são chamadas de simpático-miméticas ou psicoestimulantes, antes do treino. Pré-treino gera dependência química. Pré-treino, as substâncias que estão lá no pré-treino, servem e podem ser sim uma porta aberta para você ficar dependente de outras substâncias. Você abriu a porta do seu cérebro, ou seja, o estímulo que você tem quando você ingere uma quantidade grande de nicotina, cafeína e tantas outras substâncias, isso faz com que os seus receptores cerebrais centrais, eles fiquem ávidos pela próxima dose. Toda vez que você ingere, você vai entender isso e vai se identificar com o que eu estou falando. Lá no início da sua vida, você conseguia se dar bem tomando uma xícara de café. Estava cansado, no meio do expediente, você parava e tomava uma xícarazinha de 60 ml de café e ficava tudo bem. Daqui a alguns meses, ou talvez anos, uma xícara não dá mais conta. Você toma uma e depois daqui a meia hora você tem que tomar outra. Daqui a pouco você está tomando 4, 5 xícaras. Isto é uma porta de entrada. Vai chegar uma hora que o seu cérebro não vai mais se conformar só com a cafeína. Ele vai querer substâncias mais potentes, estimulantes do que a cafeína. E aí você vai para as anfetaminas. É por isso que muita gente que está na academia começou a sua jornada de dependência química em anfetamina baseado nos pré-treinos de forma irregular, de forma não supervisionada. O indivíduo sente aquela sensação de prazer, de recompensa, de atividade, de animação e quando ele percebe a cafeína não é mais suficiente para fazer o que ele quer. Já não dá mais aquela sensação que ele pretende e ele vai para substâncias mais simpático-miméticas, mais ativas do sistema nervoso central e aí ele acaba se vendo diante de um contexto em que ele precisa utilizar substâncias mais potentes como as anfetaminas. E aí sim, se o risco cardiovascular, se o risco cerebrovascular é grande quando você abusa de cafeína, multiplique isso por várias centenas de vezes quando você associa anfetaminas no uso da sua prática de atividade física diária. Pré-treino e a famosa bomba é a mesma coisa? Claro que não, não tem nada a ver. Quando a gente está se referindo à famosa bomba, que é a suplementação de hormônios, que uma boa parte das pessoas que quer resultado rápido utiliza na academia, nós estamos falando de hormônios. Hormônios que são da esfera sexual, principalmente o hormônio sexual masculino, que são os derivados da testosterona. Testosterona é um potente estimulador de hipertrofia muscular. Quando o indivíduo está na academia e está tomando a bomba, ele não está tomando uma bomba de cafeína. A cafeína está no meio para estimular o treino, mas o que gera resultado são os hormônios que são derivados da testosterona. Então, se você não abrir seu olho e você começar a ficar dependente quimicamente de mais estímulos, vai chegar uma determinada hora que a porta que você abriu ao abusar da taurina, ao abusar da cafeína, ao abusar do pó de guaraná, abusar das substâncias psicoestimulantes como pré-treino, vai abrir uma porta para que você também esteja apto ou desejoso de utilizar substâncias como essas. E aí sim, eu estou falando de coisas muito sérias. A utilização de hormônios para que você possa eventualmente ter uma hipertrofia muscular, um consumo
o famoso secar, ficar sequinho, diminuir a retenção de líquido, vai trazer consequências para você, eu não tenho nenhuma dúvida. Todo indivíduo que faz uso de suplementação hormonal de forma inadequada, não supervisionada, aumenta bastante o risco de doenças trombóticas, doenças que geram trombose, tromboses em geral, na perna, no coração, no pulmão, derrames. Isso tem relação direta com a suplementação de hormônios. Indivíduos que têm suplementação de hormônio, principalmente androgênicos dependentes, vão ter risco maior de câncer de fígado, mas também outros cânceres vão ser estimulados. Então, a utilização de suplementação hormonal, modulação hormonal, para atingir resultados, que às vezes tem como porta de entrada a utilização de pré-treinos, deve ser altamente retirada da sua rotina diária de treinos. Pelo contrário, procure um nutricionista para ele poder lhe dizer quais são as quantidades que você deve ingerir de acordo com o que você vai gastar. Ele vai orientar, inclusive, qual é a quantidade de pré-treino para você não sobrecarregar o seu aparelho cardiovascular e cerebrovascular. Se você já está com alteração da sua pressão, se você já está com alteração de dor de cabeça, procure um médico, quer seja o cardiologista, quer seja o médico do esporte, qualquer um deles, para que você não faça o treino de forma inadequada e nunca, absolutamente nunca, escute o que o outro colega seu da academia, que não é profissional de saúde, vai dizer para você como prescrição, porque ele atingiu um bom resultado e você também quer atingir. Ele não está capacitado, apesar de bem intencionado na maioria das vezes, mas não está capacitado e nem está habilitado para dar as melhores informações para você. Não é ele, não é a leitura que você vai fazer de forma inadequada nos sites de busca, é o profissional de saúde o mais recomendado para fazer você ter uma melhor performance na sua atividade física.